Fala meus amigos e minhas amigas corintianas. Estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão. Deixa seu like, se inscreve no canal e deixe também seu comentário. Vamos pro vídeo. Também deu uma força, hein? O Carlinhos foi mal ontem. Jogou sem 8, né? Tá de brincadeira. Mas deixou Não, o esses Verratti, dois principais, o Verratti e o Coutinho Ele no banco. deixou o Verratti e o Coutinho no banco também. Mas ele não tem 3, como é que vai ficar sem 8? Agora, não tem o quê? Não tem 3 pra jogar? Olha aqui, Difícil. golaço primeiro, golaço segundo. Daqui a pouco a gente vai falar daquela arbitragem, mas gostou do Coringão ontem, mano? Eu gostei, Benja. O Corinthians ele teve uma postura que foi muito além do que ele vinha mostrando. É claro que a gente tem que ponderar aqui também pela fragilidade do Vasco. Olha a bola do Memphis, hein? Sim, mas eu acho que ontem, Benja, o Ramon Dias, quando ele para de inventar e tentar criar algumas situações ali, faz o óbvio, o Corinthians vai bem. Ele montou um meio campo ontem, Benja, que não deu fôlego pro Vasco. Ele colocou ali Carrillo, Bidon e Coronado dentro do jogo, e o Ranieri, que é um cara que sabe sair pro jogo também, e é um meio campo muito mais criativo. Ele não colocou um meio campo mais retranqueiro, um meio campo mais marcador. Porque quando ele faz isso, ele coloca 3 ou 4 volantes e coloca 3 atacantes, o time não rende. O Coronado, mesmo não sendo protagonista ontem, Benja, é um cara que desafoga o meio campo. Porque quando você coloca, por exemplo, o Coronado na função de meia, que é na função do Garro, você deixa o Memphis onde ele pode ser mais letal. Vide os dois lances ali que eles participaram dos gols aí. Tanto o Yuri Alberto no primeiro gol ali, fazendo o gol e recebendo assistência do Memphis. E no segundo gol, o Yuri Alberto dá assistência e quem faz o gol é o Memphis. Então, cara, quando você coloca o Memphis para tentar ser um camisa 10, você não ganha um bom meia e você perde um bom atacante. Então, o Ramon Dias, quando ele não tenta inventar, o Corinthians consegue jogar um futebol melhor do que vinha jogando. E cria uma expectativa boa, Benja. Essa vitória de ontem aí traz uma expectativa para o jogo de Cali na terça-feira lá contra o América, que o Corinthians precisa vencer para tentar recuperar a vergonha que foi a estreia contra o Huracan. Ô, Gé, eu também acho que o Corinthians jogou muito bem ontem, tá? Muito bem, mas infelizmente, o time do Vasco para mim hoje não é parâmetro. Infelizmente não é. Parecia, olha, esse time do Vasco aí jogar o Campeonato Paulista ia brigar também para não cair. Mas não é fácil você jogar contra o Vasco também. Mas não é parâmetro. Não é parâmetro. Mas o Campeonato Brasileiro eu acho que está muito equilibrado. Se nós olharmos aqui no futebol paulista, Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, lá no Rio vem o Flamengo e o Botafogo, né? Minas tem o Atlético, no Sul tem o Internacional, então não vai fugir muito disso aí. Lá no Nordeste o Bahia pode ser a bola da vez que pode incomodar. O Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo, do planeta, como você falou, porque é um campeonato complicado, um campeonato difícil. O Corinthians passa muito pelo seu meio campo, como o Mano falou. Eu acho que o termômetro do time do Corinthians é o Carrilho. Isso na minha visão, técnica. É o jogador, tanto que o lançamento que ele dá de 50 metros. E depois o seguinte, jogador bom gosta de jogar com jogador bom. O Yuri Alberto e o Memphis, parece que eles nasceram, para jogar junto. 9, 10, 10 e 9, eles ficam trocando os dois. Então, eu acredito que o Corinthians, se fortalecer a sua defesa, fortalecer o meio-campo, e muitas vezes ele está jogando com 3 volantes, para dar esse poder de marcação, no meio-campo, porque o meio-campo é o coração da equipe. Se você ganha o meio-campo, você ganha o jogo. É só ver o que a Argentina fez. Jogou com 4 volantes contra a gente e fez 4. Era para 6, 8, poderia ter feito. Então não adianta você empurrar atacante. Não adianta, vou jogar com 5 atacantes. Não é isso que vai fazer gol. O Corinthians joga com 2 atacantes móveis, com liberdade para jogar, com liberdade, com a qualidade que eles têm. Então eu gosto muito do Corinthians quando joga com esse triângulo aí no meio campo aí, quando faz esse tripézinho no meio campo e aí deixa o Garro da ponta para o meia para a ponta. Quando o Corinthians está com a bola, o Garro dá uma encostadinha no lateral. Quando está sem a bola, flutua atrás dos 2 volantes adversários. E ontem poderia ter sido mais. Isso que o Garro nem jogou. Poderia ter sido Ontem poderia ter sido muito mais. Poderia ter sido muito mais. O primeiro gol, um passe espetacular do Memphis, um golaço do Yuri Alberto. O segundo gol, um passe espetacular do Yuri Alberto e um golaço do Memphis. O Corinthians jogou bem. De novo, não estou tirando o mérito do Corinthians. O Corinthians jogou muita bola. O Carrillo ontem, no primeiro tempo de Carrillo, foi brincadeira. Não, e também, Beija, não dá para tirar o mérito do... mas o Vasco veio sem 7, 8. Mas é o Vasco. Não é o Vasco. Não, claro que é o Vasco. O Vasco já não é o Vasco faz anos. Não é. O Vasco não ganhou no Corinthians, gente. Tem 17 anos. O Vasco está desde 2007. O Vasco está numa reconstrução. Como
o Santos esse ano. O Santos está se reconstruindo. Não, o Vasco não está em reconstrução. Não, tá, claro que sim. Claro que sim. Já. O Vasco está montando time todo ano, monta um time todo ano. Não tá em reconstrução. Mas está reconstruindo toda hora, está montando um time. O Vasco não está em reconstrução. O Vasco, infelizmente, está dando ponta de faca. O único que se mantém aí é o goleiro. O único que se mantém no time do Vasco é o goleiro. E o Verratti, coitado. E o Verratti. E você prescindir do Verratti num jogo desses? O Carille errou. Eu acho que sim. Não sei o que aconteceu com o Verratti, se acordou mal, se teve febre de eles noite, jogaram alguma meio coisa. de semana, né? É que ele entrou no segundo tempo, né? Ou ele tá cansado, a gente tem até né? Quando tiver cansado, quando morrer vai descansar bastante. O jogador de futebol é pra jogar. Eu tenho amigo meu que fala isso. Não, mas eu falo isso. Tem um amigo meu que fala mas o jogador tá cansado sim, mas o jogador gosta de jogar ou gosta de treinar? Não, mas, porra, é jogar, né? O Vasco com a posse de bola, a linha defensiva do Vasco altíssima demais, jogando na arena, não dá. É pra pedir pra tomar contra-ataque e tomar O gol. Vasco jogou com o Melgar do Peru no meio da semana. Mas, Michelito, deixa eu te falar. É óbvio, olha o passe do Carrilho, hein? É óbvio tá que o Corinthians jogou bem. Mas se você assistiu o jogo ontem, você vê que o Corinthians não... Cara, eu vou ser sincero. Ele não meteu pressão, nem precisou. Talvez vão me entender mal. Não, mas ele jogou em 60, por aí. É isso. O Memphis ontem, pra mim, eu acompanhei o jogo inteiro. Ele não fez força ontem. Não, nem fez força. Ele andava em campo, lógico, tem qualidade, a bola chegava nele, ele resolvia. Resolveu. Tanto que os dois gols anulados, um é a assistência dele e outro um golaço também, que acabaram anulando. Tem uma coisa que tem uma coisa que eu não consigo entender no futebol brasileiro. É um jogador da qualidade do Yuri Alberto. Foi artilheiro do Campeonato Brasileiro ano passado, o campeonato mais difícil do planeta. Continua bem, fazendo gol, foi decisivo no Campeonato Paulista. Foi decisivo, né? Ele e o Hugo, principalmente, foram decisivos. E aí ele não está na seleção brasileira. E aí nós temos Matheus Cunha na seleção brasileira. Daí nós temos João Pedro. O Dorival errou? Claro que sim. A seleção brasileira é feita para os melhores, no momento. Eu não acho que a seleção brasileira fez. Eu acho que sim. Deveria ser. Na prática, deveria ser. Na teoria e na prática. É uma lenda. Na teoria e na prática. E aí você não tem um jogador da qualidade do Yuri Alberto. E aí você traz um jogador que tá no West Ham da Inglaterra, Premier League, tá lá no outro time lá e vem pra cá. Quantos gols? Então assim, eu acho que a gente está prescindindo de um jogador que está com moral, que está bem, que te dá opções na frente. O Yuri Alberto, ele é um falso 9, ele joga de fixo, ele joga para os lados, ele faz todas as funções. Então o Yuri Alberto é um desperdício. Né? Não é puxar saco da Elô, não, é desperdício. Um jogador dessa qualidade, né, não está na seleção brasileira, que é onde a gente precisa. Um jogador dessa qualidade. Mano, mas o que eu queria falar é o seguinte, quando eu concordo com o Michel, com o Argel, o Corinthians jogou, com o Michel também, a 60 por hora, porque não precisou. Isso não é uma crítica ao Corinthians. É que era um jogo fácil, cara. Era um jogo fácil. O Vasco é um time muito frágil. Mas, Benja, a gente já viu jogos fáceis pro Corinthians também, e o Corinthians tentar tornar difícil. Igual aquela porcaria daquele Universidade Central da Venezuela. Que o Corinthians empata o jogo na Venezuela, aqui toma um calor, ganha de 3-2, e os jogadores acharam que aquele, vamos lá fazer poropopó na frente da torcida e tomaram uma baita vaia. Porque o Corinthians transformou em difícil um jogo que era fácil. Então, ontem, um jogo fácil, o Corinthians ele fez ficar fácil justamente pela forma que ele jogou. Então o Corinthians muitas vezes, Benja, a gente tem que falar, tem que ponderar de fato, é o Vasco, ok. Mas em jogos tão fáceis quanto o Vasco ontem, o Corinthians já transformou o jogo em difícil. E tem um jogador que não aparece, né? Porque a gente dá mais destaque pro Memphis, pro Yuri Alberto, são os caras que fazem mais gols. Mas o Ranieri voltou a jogar bola. Tá, o Ranieri é imprescindível nesse time do Corinthians, ô Michel. Imprescindível. Mas o melhor é o Carrilho, cara. O Carrilho é o Gerson do Corinthians. Mas o Carrilho é o ponto de equilíbrio. O Carrilho é outro nível. O Ranieri é aquele cara... Na verdade, Benja, ele quando chega ao Corinthians, ele chega bem. Sim. Ele chega muito bem. Ele cai de produção, mas assim, eu já comentei sobre ele aqui, conheço, é um ótimo jogador. Mas eu acho que quando você tem esse tripé que a gente estava falando ali de qualidade, marcação, o Carrillo é um jogador que ele é regular, ele está sendo regular para mais desde quando chegou. Então isso acaba facilitando. Ele faz os e outros aí você vendo esses jogadores que vinham em baixa, tendo
progredindo, melhorando. É aquilo que nós falamos, Michel. Jogar com um jogador bom. Exatamente. Jogar Então, quando tu chega e tu tem um parceiro do teu lado que sabe jogar, fica diferente. O time do Corinthians é um time de muita qualidade. Isso não se tem. A gente viu o jogo da Libertadores, não venceu, mas tem muita Vou falar qualidade. agora pra você aí. Também Peraí. Mas tem o seguinte. O Corinthians é candidato Esse a ganhar o Félix campeonato. Torres mata qualquer um do coração. Mata qualquer um do coração. E esse Coronado, velho, vai jogar quando? Não, mas peraí. O Coronado só pera toca lá, de pera lá. lado, velho. O Coronado, Benja, agora com a ausência do Garro, ele tem que ser bancado pelo técnico. Assim como o Ramon... Ontem não jogou nada. Então, mas é que tá, eu concordo com você, mas é um cara que ele dá uma válvula de escape ali pela qualidade que ele tem, é um cara que sabe jogar bola. Qualidade, toda hora Ele que eu sabe vi. jogar, Até ele agora sabe eu não consegui jogar. ver essa qualidade Vamos lá. toda. Ele tem uma mudança de velocidade. Ele é um jogador que consegue acelerar. Mas o Argel, com a ausência do Garro... Teve momentos bons sim, Benja. Quando? Na Sul-Americana do ano passado. Ano passado, Na Sul-Americana que ele tava quando jogando. começaram a jogar, tanto que jogou ele e Eu dei Garro, azar, eu não vi. jogou umas Chegaram a jogar 3, 4 juntos. partidas boas, só que ele não teve uma sequência. Eu Mas acho que só- tem muito isso. Eu acho que se ele é o reserva imediato do Garro, Quanto tempo ele tá no Corinthians? Já tem um ano e Um pouco. ano. Um ano e pouco. Jogou 3 partidas Mas peraí, boas. deixa eu só concluir o raciocínio. Com relação Jogou ao Argel, 3, o Argel eu é acho que técnico, jogou. ele sabe disso. O Yuri Alberto, ano passado, Benja, ele viveu um péssimo momento no primeiro semestre e ele foi bancado pelo técnico. No segundo semestre, ele tornou-se Exatamente. o artilheiro do Brasil e artilheiro do Campeonato Brasileiro. Agora, com a ausência do Garro, Benjamin, é nítido que o próprio Ramon Dias, ele tem que bancar o cara, Benja. E não é só na Exatamente. escalação de titular, é durante a semana, Sim, no sim, dia a sim, dia, dá sabe, Argel? confiança. Dando uma moral pro jogador. Não, e que é o assim- jogador que tá com a confiança baixa. não é o substituto imediato do Exato, Garro. tem E que outra bancar. co- Porque é. se ele não puser o Coronado, Benjamin, ele novamente vai improvisar, colocando Isso. o Memphis na meia, e você vai perder o Memphis, onde ele pode ser mais letal. Ele vai colocar o Romero no ataque, que é um cara que também, tecnicamente, ele é um cara aguerrido, E a brigador, questão mas de, não agrega tanto na técnica. gerenciamento de jogadores. Sim. Gerenciar jogadores. Isso é fundamental no treinador. E o Ramon Dias sabe isso como poucos. Né? Se a gente lembrar do Ramon Dias, como eu tive a oportunidade de jogar contra ele, marcar ele, É bom jogador, hein? jogava muito. Um dos grandes. Ele era um Yuri Alberto. Ele era um falso 9. Mas era um cara dentro da área fenômeno. Né? Foi um dos grandes jogadores do futebol mundial. Joguei contra ele em 93, 94 no Japão. Né? Ele jogava no Yokohama Marinos, que era um time japonês que tinha 5, 6 argentinos, e ele era o centroavante. Ele jogava demais, jogava muita bola, o Ramon. E eu acho que ele está fazendo a coisa certa. Ele está dando moral pro Coronado. Acho que o Coronado pode ajudar, sim. Tem qualidade para jogar aí. Né? Porque senão você vai trazer um Memphis, e é o que o Mano falou. Vai trazer um Memphis numa função que ele não é tão letal. Que aí você perde um bom atacante lá na frente. E até não o ganha entrosamento que ele está tendo com o Yuri Alberto, sabe? Eles já estão se conhecendo assim só na olhada. Não é só no olho. Né? E quando você joga com um cara que tem essa leitura de jogo, é diferente. E quando chega nesse momento é gostoso demais. Claro. Aí é bom O cara demais, só te olha e faz assim, ó. Isso aí é bom demais. Só te olha. É diferente. É fica diferente. fácil. É Eu vou te diferente. falar, até quando. Olha, o Coronado, um cara que chegou já tem mais de um ano, vai fazer um ano e meio. Mas se machucou muito também, Benja. Então, mas gente, não joga, velho. Relação custo-benefício dele é um absurdo. Chegou ganhando 2 pau por mês, parece que agora diminuiu. Mas agora não tem o Garro, vamos lá. Benjamin. Mas isso é Tudo outra... bem, mas meu Não Deus tem o do Garro até céu, o meio do ano, o você cara faz o quê? chegou... Tem Mas você um faz ano- o quê, então? Me fala, o que mas você faz? me fala Qual que é a o tua seguinte, alternativa? O cara uma sequência chegou... pro cara. Exato, pô. O cara chegou tem quase um ano e meio. Se você perguntar 3 partidas que o cara arrebentou, não tem. Ele não joga. Se machuca, não Tá, então joga. você não põe o Coronado. Dá a alternativa que você faria. O que você faria nesse meio campo? Não dá, velho. Não, põe qualquer um na resposta, Benja. Dá a sua alternativa aí, pô. Ontem era um jogo em põe casa. qualquer um. Ontem era um jogo em casa. Contra o adversário Ô, Benja, ruim. o cara tá sem ritmo de jogo e tá sem confiança, Não tem velho. ritmo de jogo. Faz um ano e meio que sabe ele não qual tem é o ritmo pro- de jogo. sabe qual é o problema, Benja? Ó, ele chegou, peraí, ele chegou da Arábia Saudita. Ele queria Aí que jogasse com 4 atacantes. ele chegou contra o Vasco. Quero ver. Ele queria botar. Olha Esse, aqui, esse é o problema, Peraí. a humildade que falta no futebol. Vamos jogar contra o Vasco. O Vasco é time pra brigar pra não cair. Podemos jogar com 5 atacantes. Eu E não aí tu falei perde isso. o jogo. Eu não falei isso, eu tô E aí falando... você perde o Muito jogo. em cima do que o Mário falou. E aí o que eu mando Jogo disse. fácil, Mas eu Aí não é jogo fácil, você torna o jogo difícil. Eu não falei isso, eu tô falando do Coronado. Tá bom. Coronado chegou. Aí eu ouvi o seguinte: olha, 20 anos que ele joga na Arábia Saudita, tem que esperar. Tem que se adaptar. Mas o Yuri não aconteceu isso. Beleza. Não, o Yuri não teve problema de adaptação. O Yuri jogou. Mas demorou pra também. Não. Demorou. O Yuri Mas jogava. ano passado ele fez um péssimo primeiro Demorou, semestre e deitou no Mas segundo, ele porque foi buscado jogava. pelo Ele técnico. jogava.
Ele jogava, ele entrava em campo, ele corria, ele jogava, perdia gol, ele jogava. Esse Igor Coronado chegou, ouviu. Acho que falta uma sequência pra ele. Mas que sequência? Quando deram sequência, ele não joga, gente. Benja, ele se lesionou, ele tá voltando de lesão agora, velho. Uma sequência. Você tem um momento que o Coronado teve uma sequência dentro do Corinthians? Teve. Não teve. 6 jogos seguidos. Não teve. 10 jogos Não seguidos. teve. Gente, não teve. um ano e meio. Não teve. Um ano e meio Não que o cara teve. não joga. Não teve. Ele 6 jogou jogos nos Jogos da seguidos. Sul-Americana Você ano é passado. um corporativista. Não teve. O jogador que tá um ano e meio Eu no acho que o clube, Benja tá bom. chegou ganhando 2 pau por mês. 2 pau Não, por mas mês. Benja, tu tá preocupado quanto ele ganha. Quem fez o contrato dele, isso... Lógico que eu tô se ele ganha 2 ou 3, isso não importa. Lógico que eu tô preocupado quando o cara ganha. Vem num clube que quando ele chegou tava tudo quebrado. Vem ganhando 2 pau. O jogador que vem hoje num clube grande ganhando 2 pau é jogador que chega pra resolver. Já que tá pagando, Jogador põe que chega pra resolver. Isso, bota pra jogar. Na sequência. Então, Foi pra jogar. Aí ontem eu falei, bom, vamos ver o Coronado. Hoje é o dia. Gostou, jogando em casa, adversário fraco e tal. Todo mundo jogou bola, menos ele. Ô, Benja, Aí o cara, quando foi ele tá substituir... voltando de lesão, velho. Mas toda hora ele volta de alguma coisa. Ou ele Benja, o voltou cara da tá sem Arábia Saudita. confiança, o cara tá sem ritmo de jogo. Confiança na profissão, Benjamin, é tudo. Um ano Por e exemplo, meio. o Michel e o Argel foram jogadores e o Argel agora é técnico. Ele sabe que o que pesa muito na profissão do jogador de futebol é confiança. Mas um ano e meio no clube. Mas, Benja, o cara se Ele vai jogar machucou. quando? Benjamin teve uma série de coisas que comprometeram a estabilidade do Coronado na partida. Eu vou te falar o que vai acontecer. A falta de ritmo de jogo, a falta de confiança. O Coronado tá Vou falar o que vai voltando de acontecer. lesão. Um ano e meio no clube. O contrato dele termina em dezembro. Tá? Não, mas eu Contrato quero dele- saber qual que é a sua alternativa. Beleza, saca o Coronado. Você põe quem? Peraí, Monta o seu time do Corinthians, vai ser o eu estou Coronado. discutindo agora a situação do Coronado. É um jogador de 2 pau por mês, agora falaram que diminuiu por causa das luvas e tal. Nunca jogou nada no Corinthians, nada, um ano e meio, e vocês estão me passando pano no... Ai, calma. Passando pano não, é uma alternativa lesão, que tem. é volta da Arábia Nós tá Saudita. falando do Em momento. dezembro ele Nós vai só embora. queremos uma falando sequência grego, pra ele. Só Em isso, dezembro, sequência. em dezembro ele vai embora. O jogador não tem ritmo de jogo, mas não mas tá joga. aí. E aí foi mais um fumo que o Corinthians levou. O jogador não joga, não tem ritmo de jogo, como é que ele vai jogar? Mas quando coloca, Só ele se- nunca só joga. Ele só vai ter ritmo de jogo se ele jogar. Sim, Mas mas fica ele- pronto em ele 3 só treina. minutos é o miojo, viu, Benja? Por que o Ramon Dias... Mas por que o Ramon Dias não coloca ele? Porque nesse momento o Garro tá melhor. tá melhor. O Garro tá bem. O Garro já tá machucado faz um tempo. Machucou agora. Teve machucou vários agora. jogos do Corinthians, Final teve do vários jogos do Paulista, ele Corinthians machucou. que ele O foi... Garro é o titular. Que o ele Garro- nem pro banco, Você tá ele pro equivocado. banco, nem pro campo foi. Você está equivocado com relação à lesão do Garro, porque o Garro ele já vem com esse problema crônico no joelho desde o ano passado. No começo do ano, quando houve aquele acidente, que ele também foi afastado por causa disso, mas ele estava tratando sim essa tendinite no Eu joelho. não tô falando do Garro, eu tô falando do Não, eu Coronado. tô falando com relação ao Garro. O Garro ele estava jogando no sacrifício há muito tempo. Sim, eu tô Inclusive, falando quando do ele Coronado. voltou esse ano, ele também já estava no sacrifício. Agora, o Coronado, Benja, eu concordo com você que ontem ele não foi protagonista e não foi bem também. Porém, o cara precisa de confiança para voltar a jogar o futebol. Porque se não tiver o Coronado hoje nesse meio-campo, Benjamin, é novamente aquele esquema: põe o Romero para jogar com o Yuri Alberto lá na frente e recua o Memphis. Você mata o time, cara. aí não Você dá. mata o time. Tem que bancar o Coronado, cara. O treinador tem que bancar o E cara. outra coisa, quando você faz isso, o Corinthians fica vulnerável. Sim. E se fizesse isso ontem, ia complicar um jogo que parecia Sim. ser fácil. Exatamente. Porque o futebol, sabe? Mas nós temos que mudar o que a gente pensa do futebol. Olha o jogo que nós jogamos lá contra a Argentina. A Argentina jogou 4-5-1. 4 volantes. Com a bola volante, sem a bola meia. E foi... Pô, tô falando do Coronado, você não fala da seleção Não, argentina? Não, tô te falando por quê? Porque ele tem que fechar o meio. Não, tudo bem. É fundamental ele Gente, fechar o o que ele meio. vai fazer, não fazer, tudo bem. Eu tô discutindo o jogador, o cara tá um ano e meio no clube e não joga.